O menino de São Paulo. Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior nasceu em São Paulo, no dia 14 de janeiro de 1999, em uma família simples, onde o futebol sempre foi mais do que um esporte. Era uma paixão, um sonho e também uma esperança de futuro. Crescendo em meio às ruas movimentadas da cidade, o menino que mais tarde seria conhecido como Emerson Royal transformou qualquer espaço em campo de futebol. A bola era sua companheira inseparável. Desde cedo, Emerson demonstrava uma característica marcante: a garra. Não importava se jogava em campinhos de terra, quadras improvisadas ou em escolinhas, ele sempre se destacava pela intensidade. Enquanto outros meninos se cansavam, ele permanecia firme, correndo, marcando, brigando por cada lance como se fosse o último. A família, que acreditava no potencial do garoto, esteve sempre presente. Foi o apoio dos pais e dos amigos mais próximos que alimentou o sonho de seguir a carreira no futebol, mesmo diante das dificuldades financeiras e da competitividade enorme no cenário paulista. O jovem Emerson aprendeu desde cedo que nada viria fácil, que seria preciso disciplina e persistência para transformar seu talento em uma carreira. Ainda criança, começou a chamar atenção nas peneiras, esses testes que se tornaram um verdadeiro funil para milhares de garotos sonhando com a mesma oportunidade. Emerson não era o mais badalado, mas sua determinação e a força de vontade eram diferenciais que chamavam a atenção dos treinadores. A base de sua personalidade começou ali, um menino obstinado, que não se intimidava com adversários maiores ou mais fortes. O que lhe faltava em experiência, compensava em coragem. Foi essa atitude que, aos poucos, abriu as portas para que Emerson deixasse de ser apenas mais um garoto em São Paulo e começasse a trilhar o caminho que o levaria a se tornar um lateral de renome internacional. Antes de continuarmos essa trajetória emocionante, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui você acompanha histórias inspiradoras dos maiores jogadores do futebol. Deixe também o seu like para apoiar nosso trabalho e vamos juntos conhecer a jornada de Emerson Royal até o Flamengo. A ascensão no Brasil. Após anos de luta nas categorias de base, Emerson Royal encontrou sua primeira grande oportunidade no futebol profissional ao defender a Ponte Preta, clube conhecido por revelar talentos e dar espaço a jovens promissores. O início não foi fácil. O ambiente era competitivo, e cada treino era um verdadeiro teste de sobrevivência. Mas Emerson não demorou a mostrar por que estava ali. Com seu estilo aguerrido, ele chamava a atenção não apenas dos treinadores, mas também dos companheiros de equipe. Era um lateral diferente, tinha força na marcação, mas também ousadia para apoiar o ataque. Essa versatilidade fez com que ganhasse minutos importantes, mesmo ainda muito jovem, e começasse a mostrar flashes do jogador que viria a se consolidar mais tarde. A passagem pela Ponte foi curta, mas intensa o suficiente para colocá-lo no radar de clubes maiores. E foi o Atlético Mineiro quem enxergou no garoto paulista uma peça valiosa para o futuro. O Galo não apenas acreditou em seu potencial, mas também ofereceu o ambiente e a estrutura necessários para seu crescimento. Em Belo Horizonte, Emerson viveu sua verdadeira transformação. Longe de casa, cercado de uma torcida apaixonada e exigente, precisou amadurecer rapidamente. Os primeiros treinos chamaram a atenção da comissão técnica. Ele tinha explosão física, disciplina para aprender e uma mentalidade competitiva que o destacava entre os demais. Quando estreou com a camisa alvinegra, não parecia um novato. Emerson jogava com personalidade, encarando atacantes experientes sem se intimidar. Cada partida era uma vitrine, e ele entendia a responsabilidade de vestir uma camisa tão pesada. No Campeonato Brasileiro, enfrentando alguns dos melhores jogadores do país, mostrou não apenas capacidade defensiva, mas também inteligência para apoiar no ataque, chegando ao fundo, cruzando com qualidade e participando ativamente das jogadas ofensivas. A torcida atleticana, conhecida por sua exigência, logo passou a enxergar no jovem lateral uma promessa concreta. Emerson tinha raça, algo que sempre cai nas graças do torcedor. Corria até o fim, dividia cada bola como se fosse a última e deixava claro que não estava em campo apenas para participar, mas para competir em alto nível. Foi nesse período que começaram os primeiros rumores vindos da Europa. Olheiros de clubes espanhóis e italianos observavam suas atuações e se impressionavam com sua maturidade em campo. Emerson já não era apenas uma aposta, era um jogador em plena ascensão, pronto para um desafio maior. Assim, ainda no início de sua trajetória, Emerson Royal deixou claro que sua passagem pelo futebol brasileiro seria marcante. O garoto que saiu das ruas de São Paulo para Ponte Preta, e dali para o Atlético Mineiro, estava cada vez mais perto de cruzar o oceano rumo ao sonho europeu. O salto para a Europa. O ano de 2019 marcou uma virada decisiva na vida de Emerson Royal. Depois de conquistar espaço e respeito no Atlético Mineiro, a notícia que mudaria para sempre a sua carreira chegou.
o Barcelona, gigante espanhol e referência mundial, queria contar com um jovem lateral brasileiro. Para um garoto que, poucos anos antes, corria descalço nas ruas de São Paulo, a proposta soava como um sonho impossível. Era a consagração de todo o esforço, o reconhecimento de que sua dedicação estava sendo vista além das fronteiras do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, era o início de uma nova etapa, repleta de desafios que exigiriam maturidade e adaptação rápida. O Barcelona, que enxergava em Emerson um talento de futuro, traçou um plano estratégico. Em vez de integrá-lo de imediato ao elenco estrelado do Camp Nou, decidiu emprestá-lo ao Real Betis, clube tradicional da Andaluzia. Para muitos, essa decisão poderia parecer um desvio, mas, na verdade, foi o ambiente perfeito para sua evolução. No Betis, Emerson encontrou uma liga extremamente competitiva, a La Liga, onde a técnica refinada e a intensidade dos jogos exigiam o máximo de cada jogador. E ali, ele não demorou a se destacar. Sua chegada foi recebida com expectativa, mas também com desconfiança. Afinal, era um jovem brasileiro em busca de espaço em um futebol diferente do que estava acostumado. Com personalidade, Emerson transformou essa desconfiança em respeito. Rapidamente, conquistou a titularidade e se tornou peça-chave do Betis. Era um lateral incansável, defendia com firmeza, mas também avançava com coragem, oferecendo profundidade ofensiva e dando alternativas ao time. A cada partida, a torcida via não apenas um jogador promissor, mas um guerreiro que deixava tudo em campo. Essa fase foi fundamental. Emerson não apenas aprendeu a lidar com o estilo europeu, mas também amadureceu como profissional. Enfrentou craques como Messi, Benzema e Suárez, testando sua capacidade contra alguns dos melhores do mundo. Cada duelo era uma prova, e ele saía de campo mais preparado, mais confiante e mais consciente de seu potencial. Depois de mais de 2 anos no Betis, veio o retorno ao Barcelona em 2021. Vestir a camisa blaugrana era a realização de um sonho de infância. Os treinos ao lado de ídolos, a pressão do Camp Nou lotado, a responsabilidade de representar uma das maiores instituições do planeta. Tudo isso fazia parte da experiência que marcaria para sempre sua vida. Mesmo com pouco tempo no Barça, Emerson carregou dali algo maior do que minutos jogados, a certeza de que havia alcançado o topo. Mas o destino ainda reservava uma reviravolta. Pouco depois de sua chegada, o Tottenham Hotspur, da Inglaterra, entrou em cena. O clube londrino viu em Emerson a peça ideal para reforçar sua lateral direita e investiu pesado em sua contratação. Foi então que o lateral desembarcou na Premier League, considerada por muitos a liga mais difícil e exigente do mundo. Na Inglaterra, o desafio foi outro. A intensidade física, a velocidade do jogo e a exigência tática eram elevadas a um nível ainda mais alto. Emerson precisou se adaptar rapidamente, enfrentando atacantes velozes e fisicamente imponentes, mas, como sempre, encarou cada obstáculo com determinação. Sua passagem pela Europa consolidou não apenas o jogador, mas também o homem. Longe da família, em países diferentes, com culturas e estilos de vida contrastantes, Emerson aprendeu a se reinventar, a amadurecer fora de campo e a suportar a pressão de estar em constante observação. Essa jornada o moldou como atleta completo, com bagagem suficiente para voltar ao Brasil anos depois e se tornar referência no Flamengo. A seleção brasileira. Para qualquer jogador brasileiro, vestir a camisa da seleção é mais do que um sonho, é uma missão. Emerson Royal, que começou em Campinhos de Terra, em São Paulo, sabia bem o que significava carregar as cores verde e amarela. Desde menino, acompanhava os ídolos da posição, Cafu, Roberto Carlos, Daniel Alves, Marcelo, e imaginava como seria estar ali, no lugar deles, representando milhões de torcedores apaixonados. Seu primeiro contato com a amarelinha foi nas categorias de base, especificamente na seleção sub-20. Nessa fase, ainda em formação, já mostrava seriedade incomum. Enquanto muitos jovens viam a convocação como um trampolim, Emerson enxergava como uma oportunidade de aprendizado. Sua postura nos treinos chamava a atenção, competitivo, intenso, sempre disposto a se superar. Em seguida, veio a chance na seleção olímpica, um passo fundamental para jogadores que buscavam um salto para a equipe principal. O ciclo olímpico para os Jogos de Tóquio foi marcado por testes, viagens e amistosos de alto nível. Emerson era observado de perto pela comissão técnica, que via nele um lateral moderno, não apenas marcador, mas também construtor, capaz de iniciar jogadas e dar profundidade ao ataque. O grande reconhecimento, porém, chegou com a convocação para a seleção principal, ainda em 2019. Ao lado de nomes consagrados, Emerson vivenciou o peso do ambiente da seleção brasileira adulta. Estar nos treinos, conviver com jogadores que até pouco tempo via apenas pela televisão, e agora dividir o vestiário com eles, era prova de que havia alcançado um novo patamar.
Sua estreia oficial veio em jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, quando foi colocado à prova em confrontos de alta intensidade, diante de seleções sul-americanas conhecidas pela competitividade. A cada partida, Emerson demonstrava confiança e segurança, características que ganharam elogios da comissão técnica. Mas talvez o maior marco tenha sido sua participação na Copa América de 2021, realizada no Brasil. O torneio carregava não apenas a responsabilidade esportiva, mas também emocional, já que o país vivia um momento delicado fora de campo. Emerson, ainda jovem, foi chamado para compor um elenco recheado de estrelas, e teve minutos valiosos em campo. Sentir o hino nacional ecoando no Maracanã lotado, usando a camisa 2 da seleção, foi um daqueles momentos que marcam a vida de qualquer atleta. Embora o título tenha escapado na final contra a Argentina, a competição serviu como um divisor de águas para Emerson. Ali, ele percebeu que podia competir em alto nível, contra alguns dos melhores jogadores do planeta, e que tinha condições de manter viva a tradição brasileira de formar grandes laterais. Conviver com nomes como Neymar, Thiago Silva e Casemiro também foi parte essencial de sua evolução. Nos bastidores, Emerson absorvia cada detalhe, observava como os veteranos se preparavam mentalmente, como encaravam a pressão da torcida e da imprensa. Essa experiência lhe deu maturidade para entender que o futebol não era apenas talento, mas também preparação psicológica e disciplina. Com a seleção, Emerson Royal não apenas ganhou visibilidade internacional, mas também a chancela de ser parte de um grupo restrito de atletas que representam o Brasil no mais alto nível. Essa etapa foi a consagração de sua dedicação e, ao mesmo tempo, um aviso: ele estava pronto para desafios ainda maiores. O retorno ao Brasil. Após anos de aprendizado e desafios na Europa, Emerson Royal sentiu que havia chegado o momento de retornar ao Brasil. Ele carregava consigo uma bagagem valiosa: jogos disputados nos principais campeonatos do mundo, experiência com craques internacionais e uma mentalidade competitiva aprimorada. A decisão de voltar não foi apenas profissional, mas também pessoal. Queria reencontrar suas raízes, estar próximo da família e sentir novamente a energia única do futebol brasileiro. O Flamengo, clube com história gigantesca e torcida apaixonada, viu em Emerson a peça ideal para reforçar a lateral direita. A negociação rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores e a imprensa esportiva. O lateral chegaria para competir em alto nível, mas também para assumir um papel de liderança, inspirando pelo exemplo dentro e fora de campo. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Emerson foi recebido com entusiasmo. Para a torcida rubro-negra, sua chegada simbolizava não apenas um reforço de qualidade, mas um compromisso com a ambição do clube: conquistar títulos nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, para Emerson, a sensação era de reencontro. Cada rua, cada treino, cada olhar da torcida lembrava sua infância em São Paulo, os primeiros passos na Ponte Preta e a evolução até se tornar um jogador reconhecido mundialmente. Nos primeiros dias de treinos, Emerson impressionou a comissão técnica e os companheiros. Sua postura profissional, adquirida em anos de experiência na Europa, era visível: disciplina tática, intensidade física, pontualidade e dedicação absoluta. Ele não apenas treinava, mas também orientava os mais jovens, compartilhando experiências e mostrando como se preparar mentalmente para jogos decisivos. A liderança silenciosa, conquistada pela própria conduta, rapidamente o tornou referência dentro do elenco. Sua estreia oficial foi um momento carregado de emoção. Ao entrar em campo, Emerson sentiu o peso e a responsabilidade de vestir a camisa rubro-negra, mas também a motivação de transformar essa responsabilidade em desempenho de excelência. Cada lance, cada desarme e cada avanço pelo ataque eram analisados, e ele respondeu com segurança e personalidade. O público percebeu imediatamente que a contratação do lateral não havia sido apenas estratégica, mas transformadora para o time. Além do futebol, o retorno ao Brasil permitiu que Emerson se reconectasse com sua vida pessoal. A proximidade com a família, a rotina com amigos de infância e a vivência da cultura brasileira deram-lhe energia extra, fortalecendo seu desempenho dentro de campo. Cada jogo passou a representar não apenas uma oportunidade de vitória, mas também uma chance de honrar suas origens e inspirar novos talentos. Emerson Royal não voltava apenas como jogador, voltava como um profissional completo, pronto para liderar pelo exemplo, equilibrar defesa e ataque com inteligência e intensidade, e contribuir decisivamente para que o Flamengo permanecesse no topo do futebol nacional e continental. Sua chegada representava o início de uma nova fase, cheia de expectativas, desafios e, acima de tudo, oportunidades para deixar sua marca na história do clube. O destaque no Flamengo. Desde os primeiros treinos, ficou claro que Emerson Royal não era apenas mais um reforço para o Flamengo. Sua experiência adquirida na Europa,
combinada com a intensidade característica de um jogador brasileiro, fez dele uma peça essencial para a equipe. O lateral rapidamente ganhou a confiança do treinador e se tornou titular absoluto, mostrando consistência em cada partida. Em campo, Emerson combinava segurança defensiva com ousadia ofensiva. Sua marca registrada era a capacidade de se antecipar aos atacantes adversários, realizar desarmes precisos e, ao mesmo tempo, apoiar os companheiros no ataque. Cada cruzamento, cada infiltração pelo lado direito, carregava a assinatura de sua experiência internacional, elevando o nível das jogadas do time. Não demorou para que a torcida percebesse sua importância. Emerson se tornou símbolo de garra e profissionalismo, alguém que não media esforço em nenhum lance. A cada vitória, a cada jogada decisiva, ele conquistava respeito dentro do vestiário e nas arquibancadas. Mais do que um lateral, transformou-se em referência para jovens atletas, inspirando pelo exemplo e pela disciplina. Momentos decisivos em campeonatos nacionais e continentais consolidaram sua presença. Em partidas contra rivais diretos, Emerson mostrou frieza e inteligência, neutralizando atacantes velozes e participando de contra-ataques mortais. Sua atuação em clássicos e jogos decisivos elevou o Flamengo a um patamar competitivo ainda mais alto, reforçando a confiança da equipe e da torcida em seu potencial. Além do desempenho técnico, Emerson também contribuiu para o equilíbrio emocional do time. A liderança silenciosa e o comportamento profissional nos treinos influenciavam diretamente o grupo, ajudando a manter foco e determinação nos momentos de pressão. Ele se tornou um exemplo de como unir talento, experiência e mentalidade vencedora. A repercussão de suas atuações ultrapassou o campo. A imprensa esportiva destacou Emerson como um dos pilares da equipe, reforçando sua imagem de jogador completo e consolidando-o como referência na posição. A cada partida, ele reafirmava que sua volta ao Brasil não havia sido apenas estratégica, mas transformadora para o Flamengo. Com o tempo, Emerson Royal se estabeleceu não apenas como titular, mas como um dos grandes destaques do elenco, capaz de decidir partidas com sua inteligência tática, força física e precisão nos momentos cruciais. Sua trajetória no Flamengo se consolidou como um capítulo de sucesso, mostrando que a experiência internacional aliada à dedicação e ao talento pode levar qualquer jogador a um novo patamar. O futuro promissor. O percurso de Emerson Royal é, antes de tudo, uma história de superação. Desde os primeiros passos nas ruas de São Paulo até os gramados da Europa e a consagração no Flamengo, cada etapa de sua carreira reflete resiliência, dedicação e coragem. Mas, embora sua trajetória já seja impressionante, o futuro reserva capítulos ainda mais promissores. Emerson, hoje, é mais do que um lateral direito de destaque, é um exemplo de profissionalismo e um mentor silencioso para os companheiros mais jovens. No Flamengo, sua postura em campo inspira confiança, e fora dele, a disciplina e o comprometimento que ele demonstra diariamente servem como referência para todo o elenco. Cada treino é uma lição, cada partida, uma oportunidade de mostrar que talento deve ser sempre acompanhado por foco e esforço. O futuro de Emerson é repleto de possibilidades. Ele ainda pode disputar títulos nacionais e continentais, brilhar na Libertadores, conquistar a torcida com atuações decisivas e ser protagonista em momentos históricos do clube. A experiência adquirida na Europa proporciona a ele maturidade para lidar com pressões intensas, decisões táticas complexas e expectativas altíssimas, tanto da torcida quanto da mídia. Além disso, sua trajetória na seleção brasileira não está encerrada. A cada convocação, Emerson reafirma seu potencial de representar o país em competições internacionais, mostrando que ainda há espaço para deixar sua marca na história da amarelinha. O lateral possui todas as condições para se tornar referência absoluta na posição, assim como os grandes nomes que o inspiraram quando criança. Para os torcedores do Flamengo, Emerson Royal simboliza a confiança no futuro do clube. Ele não é apenas um jogador, é uma liderança silenciosa, capaz de elevar o padrão do time, equilibrar defesa e ataque, e inspirar os jovens talentos que olham para ele como modelo. Cada corrida pela lateral, cada desarme e cada assistência representam não apenas habilidade técnica, mas a mentalidade de um vencedor, de alguém que entende o peso da camisa que veste. O legado que Emerson Royal constrói ainda está em construção. Sua carreira é uma narrativa de superação, aprendizado e evolução constante. Cada desafio enfrentado, cada título conquistado e cada atuação marcante adiciona mais um capítulo à história de um atleta que já impressiona e que promete continuar encantando torcedores e inspirando gerações. Mais do que resultados e estatísticas, o futuro de Emerson Royal está ligado à influência que ele terá sobre o futebol brasileiro e sobre as próximas gerações de atletas. Sua história prova que talento sem disciplina não basta, e que coragem, foco e dedicação podem transformar sonhos impossíveis em conquistas reais.
O que já começou como um menino sonhador nas ruas de São Paulo agora é um profissional consolidado, mas com sede de mais. O futuro de Emerson Royal ainda é uma página em branco, pronta para ser escrita com gols, vitórias, liderança e momentos que entrarão para a história do Flamengo e do futebol brasileiro. Se a história de Emerson Royal te inspira a acreditar que sonhos grandes se constroem com coragem, dedicação e disciplina, então compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. Comente abaixo qual momento da trajetória dele mais te marcou e nunca esqueça: cada passo, por menor que pareça, pode transformar o impossível em realidade. Inspire-se, lute e faça história você também.